nessa noite em que nós trazemos à nossa memória a morte de Jesus na cruz do Calvário, mas como foi lido aqui com muita maestria pelo nosso pastor Sebastião, ele ressuscitou e é o motivo de nós estarmos aqui. Deixa eu separar aqui para mim o fundo lá que nos dei, glória a Deus. Carta aos Hebreus. Alguns dizem que foi Paulo que a escreveu, alguns dizem que é Lucas. Carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Hebreus capítulo 11 diz assim as Sagradas Letras: ora, a fé é a certeza das coisas que não esperam, a convicção dos fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, a oferta de Abel ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Pela fé, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e é inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus,
porquanto lhes preparou uma cidade. Assenta, desocupa as tuas mãos e aplauda os céus bem forte. O escritor aos irmãos hebreus traz a natureza da fé. O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que os meus olhos não veem, mas eu tenho convicção que vai acontecer. Isto é fé, é crer naquilo que ninguém crê, é crer na promessa que Deus te prometeu e que muitas vezes ninguém acredita que vai se cumprir. O escritor aos Hebreus está dizendo que pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, porque o que nos move é a nossa fé. Nós estamos aqui por causa da nossa fé. Nós estamos aqui porque a nossa fé nos trouxe até aqui. Mas se nós olharmos na caminhada, a fé muitas vezes foi abalada. Muitas vezes diante da caminhada a fé foi movida diante das adversidades, diante dos obstáculos. E eu não poderia introduzir esta mensagem sem antes falar de 3 tipos de fé. O primeiro tipo de fé é a fé que agrada a Deus. A sua fé precisa agradar a Deus, porque senão ela é uma fé morta. Ela é uma fé que não agrada a Deus. A sua fé precisa agradar a Deus, porque o escritor está dizendo que sem ver Deus nós cremos que Ele existe. Isso é fé. Você nunca viu Deus. Você que está aqui nunca viu Jesus. Você que está aqui nunca viu o Espírito Santo. Mas pela fé você crê que Ele existe, que Deus criou todas as coisas. Pela fé você sabe que Jesus foi para a cruz do Calvário para morrer pela minha vida e pela sua vida. E pela fé nós sabemos que nós estamos vindo de uma condenação eterna, mas pela fé o sacrifício de Jesus nos limpou, nos redimiu de toda a lepra do pecado. Então a primeira fé que você precisa ter é a fé que agrada a Deus. Aleluia! Tem gente que só tem fé quando tudo está favorável. Tem gente que só tem fé quando está tudo bom ao seu favor. E fé não é isso. Fé precisa agradar a Deus. E nós vimos aqui na introdução da leitura bíblica que Abel, pela fé, apresentou a Deus uma oferta que mesmo depois de morto, a oferta fala até hoje. Fé. E isso, irmão, a gente não pode dar às pessoas. Cada um caminha segundo a porção da fé que você recebeu de Deus e que você buscou de Deus. Fé eu não posso dar a você. Eu não posso entrar dentro de um hospital, muitas vezes olhando para alguém moribundo, prestes a partir, mas a minha fé faz eu crer que ele vai sair daquele estado. Em contrapartida, existem pessoas que entram no mesmo ambiente e saem de lá dizendo: está morto, não vai sair dali mais, vamos preparar tudo, vamos nos preparar porque não vai sair de lá vivo. Isso é fé. Mas a fé que agrada a Deus precisa trazer ao mundo físico o que aos olhos naturais é impossível. Porque quem tem fé e agrada a Deus, tudo para ele se torna possível. Quem está aí diga glória. Quem está aí diga aleluia. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Deus não saiu criando nada e pondo a mão. Não.
pela fé, Ele liberou a palavra e as coisas foram acontecendo. E Deus não liberou a palavra pela fé, Ele liberou a palavra e foi criado. E nós, pela fé, cremos que tudo que existe no universo, sol, estrelas, galáxias, foram criados pela palavra e pela fé nós acreditamos que existe. Talvez você que nunca viu um demônio ou Satanás, mas pela fé você crê e sabe que ele existe. Porque quando você começa a tentar a fazer as coisas de forma certa, tudo parece ficar contrário, e você começa a entender: existe uma força contrária que luta contra a minha vida, existe uma força contrária que luta contra a minha existência. Eu recebi um relato muito forte nesta semana na live. Existe uma irmã que ela sempre louva na live na madrugada, a Ana Carolina. E naquela madrugada ela estava de plantão e ela trabalha no hospital. E ela disse: estou respondendo o senhor aqui, mas eu estou terminando uma tarefa minha. E aí eu perguntei: mas onde a senhora está? Estou trabalhando no hospital. E aí eu comecei a perguntar algumas coisas sobre fé. E ela disse: eu vivi uma experiência aqui sobrenatural. Se você não se emocionar com o que eu vou contar a você aqui, é porque você precisa mergulhar em alguns níveis. Ela disse para mim que os pais de uma criança, aquela criança nasceu e ficou internada aos cuidados da medicina. Ela contou no relato que quando o pai chegou para ver aquela criança internada, aquela criança começou a chorar e não parava de chorar. O Senhor a visitou pela fé e disse para ela: a criança está despedindo do pai. Ela ficou atenta àquilo que estava acontecendo naquele hospital. Sai o pai, entra a mãe. Quando a mãe entra, ela relatou que a criança, o bebê, começou, o choro piorou o choro daquela criança. Aquela criança morre. A enfermeira tem a convicção que aquela criança estava despedindo do pai. Eu estou arrepiado aqui. E da mãe, lá vai a subqueminar as vaias. Não obstante a isso, ela relatou na live, e essa madrugada ela deve entrar para falar, para dar o testemunho do que ela viveu. Ela disse que o pai e a mãe pegam a criança morta e oram a Deus pela fé, dizendo: Deus, obrigado, porque o Senhor nos deu a oportunidade de ver o rosto do nosso filho. Obrigado. Não obstante a isso, ela disse: eu ainda presenciei algo ainda mais forte ainda, apóstolo. Depois eles agradecerem a Deus, eles abraçaram a junta médica, enfermeiro por enfermeiro, doutor por doutor, e orou para cada um deles, dizendo: obrigado por aquilo que vocês fizeram pelo nosso filho. Talvez alguém com a fé que não agrada a Deus não teria estrutura para fazer isso com alguém tão íntimo, tão querido, que está partindo. Mas eles, eu aprendi pelo relato dela, que eles têm uma fé que agrada a Deus. Porque ninguém que faz parte da nossa vida é nosso. Um dia eles vão partir. Calaia séria, camante, o remor que a súpria, nubi que a sebe cabinácia. E se nós tivermos fé, nós vamos entender que eles vão partir, porque a pátria celestial, porque eles não são daqui. Ai, nós não somos daqui, nós não somos daqui, nós não somos daqui. A Naracominucia, existe uma pátria
espera, a labracolinar séria. E o que diferencia a nossa vida um do outro é a nossa fé. Não é a roupa que nós vestimos, não é a casa que você tem, não é o carro que você caminha. O que diferencia eu de você e você de mim é o nível de fé que você tem e o nível de fé que eu tenho. Oh, glória! Aleluia! É o nível de fé. Aleluia. Tem gente que não tem fé para coisas pequenas. Tem gente que não tem fé para coisas minúsculas. Eu sempre digo em casa, quando estou reunido com os meus, digo para eles: isso aqui para Deus não é nada. Esse movimento aqui para Deus, qualquer ação dele pode ser intervida e a mão do Eterno pode trabalhar ao nosso favor. Eu quero dizer para você de forma muito clara que nosso lugar não é aqui. Existe uma pátria no céu que nos espera. Assim, o segundo tipo de fé é a fé para ser salvo. A Bíblia diz que se creres com a boca e confessares com o coração, será salvo. Então a primeira fé é a fé que agrada a Deus. A segunda fé é para ser salvo. Para eu ser salvo eu preciso de fé. E infelizmente tem gente que não tem fé para alcançar a salvação. É por isso que o texto que lemos nos chama a atenção, porque pela fé a Bíblia diz que Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda haveriam de vir, e ele, temoroso a Deus, ele faz uma arca. Ele tem fé para construir a arca. Ele tem fé para receber a salvação de Deus. A sua família tem fé para receber a salvação de Deus. Mas perceba que quando a arca é fechada, todos aqueles que não tinham fé na salvação morreram sem salvação. Porque você não salva o seu familiar. Salvação é individual. Perceba que o texto desenrola a narrativa dizendo: pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Quando a casa de Noé está sendo salva, porque tem fé para a salvação, o mundo está sendo condenado, porque não conseguiram crer na salvação do nosso Deus. Quanta gente aí fora não crê que Jesus vai voltar, irmão. E é por isso que eles não entregam a vida a Jesus. Ele diz: nada, não, ele não vai voltar, não. Ele não vai voltar. Isso aí é a história da carrocinha. Não, Jesus não vai voltar. É porque falta fé para salvação. Tem gente que talvez você vai orar a vida inteira, mas ele não terá fé para ser salvo. Então cuide da sua salvação. Cuide da sua salvação. Porque tem uns crentes caminhando por uma vertente que uma vez salvo, salvo para sempre. Então, desde o momento que eu entreguei minha vida a Jesus e eu estou salvo, eu posso ir lá para fora e bagunçar o coreto. Eu estou salvo. Então eu posso voltar às minhas práticas. Oh my God, Jesus. Eu posso voltar à bebedice, eu posso voltar às drogas, eu posso voltar à vida promíscua, porque assim que tocar a trombeta, uma vez salvo, salvo para sempre. Mentira do diabo. Porque Mateus diz que 50 estavam prontas, 5 virgens estavam prontas e 5 estavam despreparadas. E quando o noivo veio, as despreparadas ficaram. Voltando em Noé, quando a fé para a salvação alcança ele e a casa dele,
O mundo inteiro da sua época foi sucumbido pelas águas do dilúvio e passaram a não ter a salvação. Então, entenda, saia daqui entendido. Precisa ter fé para ser salvo. Tem gente que não tem fé para a cura de uma enfermidade. Tem gente que não tem fé para Deus abrir uma porta. Tem gente que não tem fé para que as coisas se materializem, porque precisa sair do mundo espiritual e se tornar real. A sua função ou o seu compromisso é orar para a salvação de alguém, mas ele precisa ter fé para ser salvo. Você não pode fazer isso por ele. É por isso que no céu nós vamos ter muitas surpresas de gente que a gente talvez achava que não chegaria lá e chegou porque tiveram fé para serem salvos. Aí eu quero encerrar, para nós cearmos, sobre o terceiro tipo de fé, que é a fé para vencer. Por que tem gente perdendo, no sentido de ir para as batalhas, para as guerras e não ver as coisas acontecendo? Porque falta fé. Não tem fé para vencer. Vamos lá para Josué. A Bíblia diz que saem 12 espias para espiar a terra. 10 escrevem no seu relatório que a terra é boa, que a terra mana leite e mel, mas eles não têm fé para vencer. Eles dizem assim: ó, o problema é que lá tem gigantes. A fé deles esbarraram em um grupo de gigantes dentro da terra. Só que na contrapartida vem Josué e Caleb dizendo: a terra é boa, a terra mana leite e mel, e nós vamos conquistar a terra. Então entenda que você precisa ter fé para vencer. Se você não tiver fé, as coisas não acontecem. Quem está aí diga glória. Quem está aí diga aleluia. O texto desenrola dizendo que pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Pensa comigo no privilégio de Enoque. Porque quando a gente vê alguém nas ânsias da morte, você vê quão sofrível é. E só quem morreu poderia falar para nós. Só quem passou a agonia da morte, morreu e ressuscitou, poderia falar para nós com experiência, na praticidade, o que é ter morrido e o que é ter ressuscitado. Mas pela fé Enoque não morre. Deus o traslada. Deus tira ele dessa terra sem ele ver a morte, porque a morte é terrível. A morte deixa sequelas que o ser humano vai carregar a vida inteira, e ele vai ter que aprender a lidar com a morte. Mas pense no privilégio de Enoque, mas é o nível de fé que ele tem. É o nível de fé que ele tem, ao ponto dele ser trasladado. A mesma coisa acontece com Elias. Ele é trasladado, ele não vê a morte. Oxalá que o céu nos tirasse desta terra, se a gente não precisasse passar pela morte. Quem está aí diga glória. Ele é um privilegiado, mas é a sua fé, é algo individual, é algo que eu não posso ser por ele e você não pode ser por ele. A Bíblia diz que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para o lugar
que devia receber por herança. Partiu sem saber para onde ia. Isso é fé. É você ir para um lugar, você está andando para um lugar que você não sabe como é o lugar, como é aquilo que Deus falou com você, mas pela fé você está indo, pela fé você está avançando. Calaia sebe que avinácio. Pela fé você está dizendo: eu vou entrar na terra que Deus me prometeu. Pela fé. Como é que alguém anda sem saber para onde vai? Só quem tem fé. Porque quem não tem fé, ele nem vai, irmão. Ele não sai do lugar. E o exemplo é o pai de Abraão, Terá. Ele não consegue sair do local aonde morreu o seu filho. Mas Abraão, em contrapartida, diz: não, eu vou pela fé, porque o Deus que me fez a promessa não é mentiroso. O Deus que me fez a promessa está de pé. A promessa está de pé. Oh my God, Jesus. A promessa está de pé. Aí o texto diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Todo aquele que busca Ele vai ser galardoado, vai receber galardão, vai receber recompensas por aquilo que você faz na obra do reino e nesse tempo de peregrinação nesta terra, porque você não é daqui. Eu não sou daqui, nós estamos aqui de passagem. Então desfrute esse tempo de passagem, porque quando, como dizia o saudoso Gabriel, quando o Eterno puxar sua senha, irmão, não vai ter para onde a gente correr. Quando o Eterno dizer senha do Denis, acabou. Aí o ser humano fica dizendo assim: não é por causa disso, é por causa daquilo, não é por causa de nada, é porque chegou o tempo do Eterno chamar a senha. O texto desenrola. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Foi o que aconteceu com Abraão. Pela fé ele saiu e amortecido, Deus faz da sua descendência como as estrelas do céu, como a areia do mar, porque ele creu. Ele creu. E uma coisa aqui é clara: quem tem fé não consegue andar com quem não tem fé. Vou repetir: quem tem fé não consegue andar com quem não tem fé, porque o oposto de fé é incredulidade. Fé, fé. Quem não tem fé é incrédulo. Eu não creio que isso acontece. Eu não creio que Deus faz isso. Eu não creio que Deus fala pela boca de alguém. Eu não creio que Deus cura pelas mãos de alguém. Eu não creio que Deus faz isso ou aquilo ou acolá. Incredulidade. A Bíblia diz que Tomé, quando Jesus ressuscita, e eu vou para o fim, ele diz: deixa eu ver os furos das suas mãos, aonde foi passado, traspassado a lança. Tem gente que só crê se vê. Isso não é fé, irmão. Fé é o que você não vê e você crê que vai acontecer. E quando acontece e alguém testifica, o seu coração explode de emoção, porque você entende: a minha fé está ativada. Glória a Deus. Agora, olha o que me chama a atenção no texto: todos esses morreram na fé,
sem ter obtido promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Tem gente que recebeu a promessa e não viveu, só viu. Abraão não viu todo mundo, contável como as estrelas do céu e como as areias. Ele não viu esse povo todo. Viu? Não viu. Noé viu a sua casa ser salva, mas viu seus filhos se perderem lá na frente, porque ele planta um vinhateiro, encharca, ao ponto que os seus filhos se perdem pelo mau exemplo do pai. Uma das coisas que eu tenho aprendido na minha caminhada é que eu quero deixar como legado a geração que eu pastoreio e a minha casa uma fé extraordinária em Deus. É o que vai ficar. Perceba que esses homens partiram há mais de 6.000 anos e a gente está falando deles, da fé deles. Eu não conheci Abraão, eu não conheci Noé, você também não. Mas quando a gente lê a Bíblia aponta para eles como patriarcas, como pais da fé. Aí o texto é lindo, porque, por exemplo, Moisés recebeu a promessa, só viu a terra, não entrou. Então tem coisa que a gente vai ver, mas não vai entrar. E a gente não pode se entristecer por isso, porque o que adianta eu ver a promessa aqui e não entrar lá em cima? Tem gente vendo a promessa cumprindo aqui, mas está perdendo a salvação lá em cima, porque está perdendo a essência. Meu Deus! Uma filha da fé, uma certa feita, me disse que ninguém muda, só revela quem é. Porque durante muitos anos eu dizia, as pessoas estão mudando, as pessoas estão mudando. Um certo dia ela sentou comigo e disse assim: não, meu pastor, as pessoas não mudam, só revelam quem são. Então entenda, é uma noite de ceia. Nós precisamos ter isso ligado a nós. Nós estamos aqui como peregrinos, como forasteiros. Ontem mesmo a Madureira perdeu a bispa Keila.